Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre a ANPTEC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Aqui com a gente está o presidente do Conselho Diretor da Associação, professor Abimar Oliveira de Moraes, da PUC-Rio. Abimar, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar aqui do Religare. Eu que agradeço, Flávio, o convite para estar com você nessa conversa. Aproveito também para apresentar uma saudação a todos e todas que nos acompanharão nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Você pode encontrar o Religare também através do nosso canal no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal. E, além disso, você pode procurar pelo Religare também nas plataformas de podcast. Sempre que você achar a nossa conversa de interesse para alguém, compartilhe os nossos programas, as nossas entrevistas nas redes digitais. Abimar, vamos começar falando um pouquinho de história. Antes da ANPTEC, nós estamos aí há quase 15 anos da fundação da associação. Os programas de pós-graduação em teologia e em ciência da religião, eles esboçaram alguma tentativa de organização, de associação no passado? Sim, né? Houve um primeiro esboço. Na verdade, a gente tem que recordar, acho que é importante recordar que a existência, né, de programas de pós-graduação no país, ela já tem uma sua história, né? Nós temos aproximadamente 45 anos de existência dos primeiros programas, né? À medida que esse processo ele foi avançando de aumento, né, de programas na área, tanto programas de teologia como programas de ciências da religião, começaram também os primeiros movimentos de articulação, de tentativa de articulação desses programas, né? No primeiro momento, esses programas eles dialogavam ali com os programas de filosofia, mas eles iam percebendo também suas especificidades, né? A possibilidade também de construção de trabalhos, de parcerias conjuntas. E aí a gente tem ali aproximadamente na década de 80, o primeiro esboço, o primeiro ensaio, né, de uma associação que pudesse aglutinar esses programas, a ANPTEC. Porém, né, essa tentativa ela acabou não tendo prosseguimento, ela acabou não tendo continuidade, e aí a gente vai ter que esperar o início ali dos anos 2000, quando, né, o número, inclusive, de programas em ciência da religião e teologia aumenta no país, e um primeiro movimento nesse período, que é o movimento do assim chamado Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação em Teologia e Ciências da Religião. É, inclusive, dentro desse contexto que eu me aproximo, né, da então realidade da pós-graduação no país, porque comecei justamente nesse período a ser o coordenador de pós-graduação aqui do programa da PUC-Rio. Tive a oportunidade, inclusive, de conhecer, né? Então, você também iniciava seu trabalho como coordenador de pós-graduação do PPG da PUC Minas. E aí, quando nós chegamos entre 2006, e 2007, os programas se sentem já prontos, né? Depois dessas articulações entre o fórum, eles se sentem já prontos para caminharem na direção da constituição justamente da associação. A associação ela está organizada em 3 conselhos: conselho diretor, conselho científico e o conselho fiscal. Eu quero mais falar, dar mais atenção para a questão da missão, mas rapidamente, como é que funciona, né, essa organização dos 3 conselhos? Essa organização ela remete, na verdade,
a primeira constituição, eu diria, da associação, né? Ela é pensada justamente como uma congregação desses conselhos, né, desses 3 conselhos. O estatuto, inclusive, que é aprovado em 2011, ele desenha muito bem essa relação entre os 3 conselhos, a tal ponto, inclusive, que cada conselho ele tem, né, a prerrogativa de eleger o seu presidente ou a sua presidente, né? A ideia é aquela justamente que a gente possa colocar em diálogo não somente o aspecto, né, administrativo, diretivo, né, da missão, daqui a pouco a gente vai falar da associação, mas fazê-lo se articular com as dimensões acadêmicas, e aí o conselho científico, as produções, as pesquisas, e também a dimensão mais de caráter fiscal, né, da associação. Então, essa é a realidade, né, prevista pelo Estatuto da existência dos 3 conselhos e diálogos entre os 3 presidentes e os demais representantes desses conselhos. Bom, hoje a Amptec representa 21 programas de pós-graduação, né, que compõem a área de Ciência da Religião e Teologia. Como é que a Amptec compreende a sua missão? Eu acredito, né, que nós temos que pensar em duas realidades que estão presentes justamente como missão da associação. A primeira delas é o acompanhamento da pós-graduação, né, no sentido bastante amplo, né, das tantas ações que a pós-graduação demanda, e, inclusive, essa preocupação com a pós-graduação faz com que a gente possa ver a associação ter um papel muito importante no que diz respeito ao processo de amadurecimento desses programas, junto à CAPES, junto justamente àquilo que o Sistema Nacional de Pós-Graduação prevê para programas no país. Mas eu acho que tem um outro aspecto também, que é muito importante, que é o aspecto da articulação das pesquisas, né? Quer dizer, a gente perceber justamente que o espaço da pós-graduação é um espaço também de criação de redes, né? De interação entre os diversos protagonistas, os diversos produtores de conhecimento que a gente tem no país nessa área. E aí, inclusive, a gente vai ver, eu acho que é um dado muito importante, que precisa, eu diria, inclusive, ser mais reforçado, que é o papel dos grupos de trabalho, né, da associação, né, para que a gente possa justamente entender que uma das dimensões de sua missão é o estímulo, o incentivo também à pesquisa em ciência da religião e teologia no país. É papel da Amptec também representar os interesses das instituições associadas perante outros organismos, né? Você falou de CAPES, né? Falou do Sistema Nacional de Pós-Graduação, mas também no concerto de outras associações Sim, científicas. perdão, sim, ela tem essa missão também, né, de funcionar justamente como uma instância que representa, na atualidade, esses 21 programas, né, de pós-graduação. E por essa razão, os diálogos eles são também estabelecidos no âmbito da existência de outras associações na área de humanidades, por exemplo, nós participamos de um fórum, né, de humanidades, né, enquanto Amptec. Recentemente, a gente, agora nesse ano de 2021, fez um trabalho de articulação, de construção conjunta de um outro fórum, que é o fórum que coloca em diálogo as entidades científicas presentes no Brasil, que se preocupam com os temas, né, estudos da religião, ensino religioso e a própria teologia. Então, a Amptec ela entra aí também como uma representante dos interesses desses programas e, ao mesmo tempo, como aquela que ajuda também esses programas a entenderem essas articulações necessárias no cenário nacional. Bom, excelente. A gente vai falar na sequência do evento, ou dos eventos que a Amptec
realiza e falar um pouco sobre a edição agora do ano de 2021, que já estamos no oitavo, né? Oitavo congresso da associação. Mas nós vamos fazer um intervalo. Enquanto isso, no Religare de hoje, eu converso com o colega Abimar Oliveira de Moraes. Ele é o presidente do Conselho Diretor da AMPTEC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje o tema do programa é a AMPTEC, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião. E o nosso convidado é o professor Abimar Oliveira de Moraes, ele é o presidente do Conselho Diretor da associação. Ele é docente, professor do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-Rio. Abimar, qual que é o papel dos congressos na dinâmica da AMPTEC? Os congressos, eles são entendidos como de fundamental importância. Anteriormente, eu falava justamente sobre a missão de incentivo da pesquisa, né, da associação, a ajuda nesse sentido que a associação quer dar a cada um dos programas associados, a terem um local, um espaço para demonstrar justamente suas vitalidades de pesquisa. Então, o Congresso ele funciona como esse espaço, né, de troca de conhecimento, construção de conhecimentos coletivo. Esse já é, né, agora no ano de 2021, o oitavo congresso que nós realizamos, né? A gente vem realizando sempre a cada 2 anos. A ideia é sempre que nos anos ímpares os congressos eles possam ser realizados. Uma, né, instituição, ou às vezes 2 instituições, funcionam como aquelas que acolhem e organizam o congresso, mas todas as demais, né, instituições, todos os demais PPGs participam, né, da realização do congresso. Basicamente, a estrutura é aquela de nós termos um tema que guia, que norteia a reflexão. Eu diria que nos primeiros congressos o principal eixo era justamente aquele do debate epistemológico, né? Uma pergunta acerca quem nós somos, teologia, quem nós somos, ciências da religião, e quem nós somos juntos, né? De que modo nós podemos cooperar, né? Enquanto disciplinas que caminham junto no país e que têm muito a oferecer uma à outra. Nesse ano, perdão. E aí depois, né, a gente veio num processo em que outras temáticas que não deixam de estabelecer a relação entre ciências da religião e teologia, elas foram sendo apresentadas, né, nos congressos mais recentes. Esse ano, o tema do 8º Congresso da AMPTEC é Entre o Estado e a Política, abordagem interdisciplinar. Qual é a proposta, né? Como é que a AMPTEC pensa trabalhar esse tema? A gente vem, né, inclusive no fazer, né, acadêmico da associação, a gente vem debatendo muito sobre o papel da religião, das ciências da religião, da teologia na esfera pública. A gente percebe justamente que a associação e os associados, os PPZs associados, têm crescido nessa consciência, né, de que é importante a gente trazer contribuições a esse campo. Por essa razão, justamente, o Congresso de 2021 ele está pautado na tentativa justamente de responder a essas questões. Qual o papel, qual a contribuição que a religião, que a teologia, que religiosos também, sejam
entendidos como indivíduos religiosos, sejam entendidos também como instituições religiosas, têm a dar à esfera pública. De maneira especial, num contexto onde a gente vai percebendo que esse é um debate de extrema importância, né? Onde, inclusive, né, uma certa compreensão ou má compreensão do religioso tem incidência direta na experiência do político, né? E vice-versa, né? Também certas compreensões do político têm incidência sobre as experiências religiosas no país e não só. Então, um pouco a gente quer pensar essas relações, né? Para além do próprio evento, como é que, do ponto de vista do conselho diretor ou da sua atuação, né, na presidência do conselho diretor, você vê exatamente o papel de programas de teologia, de programas de ciência da religião, ciências das religiões como nós temos, ou ciências da religião? Como é que você vê o papel dessas instituições, dessa produção, né, acadêmica, diante do momento atual que nós vivemos no país, né? A questão da religião, ela está no centro de muitos embates, né, culturais, de valores, políticos, né, aspectos políticos. Como é que você vê o papel da graduação, da pós-graduação nesse contexto? É um papel de fundamental importância, né? Até porque é, eu diria que a própria razão de ser desses programas de ciências da religião e teologia, ela encontra aqui uma oportunidade para se expressar, né? Uma vez que nós nos entendemos como programas que não querem alimentar pura e simplesmente os espaços confessionais, alguns deles, né? Os espaços confessionais aos quais estão vinculados. Mas nós queremos, na verdade, alimentar e fomentar o progresso nesse sentido da nossa sociedade, da sociedade brasileira, né? Iluminada pelo debate sobre questões teológicas e questões de estudos da religião. Então, essa contribuição eu acho que é de fundamental importância, né? Porque se nós não fizermos, a visão, a compreensão acerca do religioso, eu acho que ela vai estar ameaçada no nosso contexto, né? De maneira especial, diante de, como você falou, né? Perspectivas que são perspectivas de embate, né? De fechamento, de compreensão de que a religião, ela não, na verdade, deve servir a todos, mas ela deve sim servir a uma minoria, e muitas vezes uma minoria que se entende, né, como aquela que é detentora de uma verdade, ou detentora né, de uma moral ou de uma ética que deve ser imposta a todos e todas, né? Então, eu acho que é um papel aqui fundamental, importância, a gente entender o momento no qual está e colocar as nossas pesquisas a serviço desse momento. Você acompanha a história da Amptec desde antes da sua fundação, né? Você disse que você chegou ali na época do fórum, você viu a associação nascer, viu a associação se organizar, se consolidar, e você está hoje nessa função de liderança da associação. Como é que você avalia esse caminho, esses quase 15 anos de Amptec, e o que você colocaria assim como desafios e perspectivas para o futuro da associação? Bom, eu avalio que a gente fez um caminho exitoso, né? Se considerarmos, né, que em 15 anos, ou pouco menos, né, de 15 anos, próximo dos 15 anos, nós conseguimos avançar, primeiro, no colocar em conjunto esses programas, né, que compõem a associação, que têm suas especificidades, né, que têm suas características, que não são só, por exemplo, programas acadêmicos, mas são
programas também, alguns deles profissionais, né, que são programas, né, que estão vinculados a uma disciplina, teologia, a uma outra disciplina, ciência da religião, que estão vinculados também eu diria, né, ao desenvolvimento e à pergunta acerca de uma epistemologia atual, né, de uma reconfiguração dessas duas disciplinas. Então, considerar que tudo isso está em curso e, ao mesmo tempo, nós conseguimos caminhar em conjunto, eu acho que só aqui já temos um elemento exitoso. Além disso, ao longo desses quase 15 anos, eu acho que vale a pena a gente mencionar as conquistas também que nós tivemos no campo, não, é claro, exclusivamente através da Amptecre, mas por causa também das articulações que a Amptecre pôde propor. Então, pensemos, por exemplo, na autonomia desta área hoje, né, junto à CAPES, uma área autônoma, desde 2016. Pensemos, por exemplo, na regulação de critérios mais claros acerca do o que é fazer graduação em teologia, o que é ter um curso de licenciatura em ensino religioso, né? Então, enfim, nós avançamos ao longo desses anos nestas questões. Além disso, e esse eu acho que é ainda um espaço a ser consolidado, que é aquele também da gente mostrar para o país, mostrar também para a academia no país, que é possível fazer ciências da religião e teologia de maneira séria, científica, acadêmica, e que a gente tem uma contribuição a dar, né? Que religião não é uma questão a ser levada somente para a esfera do privado, mas que ela tem uma importante cidadania no espaço acadêmico e uma sua contribuição a oferecer. Nessa questão final, né, os temas que a gente sempre costuma trazer aqui no Religar, ligados à laicidade, né, o lugar da religião no Estado laico, né, como é que a associação se posiciona com relação a isso? Exatamente, é esse o lugar da reflexão, né? A mim agrada muito, por exemplo, esse processo, né, que nós fizemos e que a associação faz, de vincular, por exemplo, os nossos estudos, as nossas pesquisas, à área de humanidades, né, ao fenômeno humano no sentido amplo da palavra, e o respeito também, né, dessa característica de laicidade que o país tem e que a academia também precisa tutelar. Excelente. Muito obrigado, Abimar, pela sua participação aqui no Religare. Vida longa à Amptecre. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acompanhar as nossas atividades e cursos através da nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.